Olá, bom dia, feliz sábado. Agradecemos a você que está nos assistindo através dos canais da Igreja Adventista de Sétimo Dia de Serra Verde. Aproveitamos e pedimos a você que compartilhe o link deste culto com os seus amigos, com os seus parentes e colegas. A nossa igreja está fechada por motivos de reforma, mas não nos impede de prestarmos a verdadeira adoração a Deus. Compartilhe esse link, deixe o seu like lá nas nossas páginas. Aproveitando também, se você não for inscrito, se inscreva nas nossas redes sociais, ative o sininho para que você receba todas as nossas notificações e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Para iniciarmos o culto, gostaria de ler Isaías 37, capítulo 16. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizados acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Essa é uma linda mensagem que se encontra no livro de Isaías. Uma mensagem de adoração, de reconhecimento, de que Deus é o mantenedor de todas as coisas. Com este pensamento, eu peço a você que curve os seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, grandioso Deus, obrigado, Senhor, por ser o mantenedor de todas as coisas, por estar ao nosso lado durante todos os nossos dias, sabendo, Deus, que estamos num momento, ó Pai, de crise. O Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos guiado e nos livrado de todo mal. Que este culto que estamos prestando seja para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja o Senhor. Um Deus que nos mantém, que nos sustenta, e um Deus sem o qual, o salmista declara, a nossa alma fica seca e sedenta pela água viva, por aquela água que só ela pode nos nutrir, pode nos saciar. Assim como a corça suspira, nosso coração deseja, tem sede do Senhor, e só nele nossa alma pode se fartar. Então vamos cantar esta oração ao Senhor. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão enquanto eu viver.
a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Amém, Senhor. Louvado seja. Esse trimestre estamos estudando sobre Isaías. Estamos aprendendo as maravilhosas mensagens deixadas por Isaías para os nossos tempos. E em especial, no decorrer da semana, nós estudamos sobre a derrota dos assírios e qual é a importância dessa história para os dias de hoje. Eu gostaria de convidar o nosso ancião da igreja, José Antônio, e gostaria de convidar também o nosso diácono Odair. Eles vão recapitular conosco essas maravilhosas mensagens deixadas por Isaías. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. E essa semana nós falamos muito, estudamos muito sobre a derrota dos assírios, a importância, a relevância da história do rei Ezequias para os nossos dias. Tem todo um passado também de Ezequias, do rei Acás, o legado que ele deixou, como Ezequias foi uma pessoa diferenciada nos tempos dele. Teve os seus altos, os seus baixos, mas ele foi totalmente diferenciado. Eu gostaria, José Antônio, que você falasse um pouquinho para a gente sobre o rei Ezequias. Olha, Kênia, Odair, a todos. O rei Ezequias, ele foi um rei que ele veio logo após o seu pai Acás. Então, eu não tenho como falar do rei Ezequias se não falar do rei Acás. O rei Acás, ele foi um rei muito terrível. Ele sacrificou o próprio filho, ele fez tudo aquilo que era contrário a Deus. Ele era o rei de Judá.
E então o rei Ezequias, ele quando criança, ele foi instruído, assim como o próprio pai também era por Isaías, mas ele decidiu obedecer às coisas que Isaías orientava o pai. Ele via o pai fazendo o que não era correto. Então o rei Ezequias, agora antecedendo o pai, né, sucedendo o pai, né, ele decide obedecer a Deus com os conselhos de Isaías. E o rei Ezequias, ele foi bem sucedido. Mais na frente ele acaba adoecendo, e aí ele recebe através do rei Isaías que ele estava para morrer, e aí ele vira para o canto, ele ora a Deus, e aí Deus alegra, né, da oração dele. Ele fala: Senhor, lembra de quando eu estava nos teus caminhos, fazendo as coisas que era agradável ao Senhor. E aí Deus alegra com aquela oração, e Deus resolve dar mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. E esse mesmo Deus, ele não mudou. Nos dias de hoje, nós podemos fazer as mesmas orações, buscar a Deus, e Deus, ele perdoa e nos concede, né? Antes dessa oração de Ezequias, né, onde Deus retrocedeu o relógio de Acás, Sim. Algumas coisas aconteceram, né? E para você que está em casa e quiser acompanhar conosco, a nossa mensagem, ela está no livro de Isaías, de 36 a 39. E, Odair, o rei Ezequias, ele foi um rei muito importante, né, para a sua época. E teve todo um contexto, né, quando o rei da Síria, ele resolveu invadir, né, as cidades ao redor de Judá. E ele queria também invadir, né, a capital, Jerusalém. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, como é que foi a preparação de Ezequias, né, para esse confronto que ele teria aí com a Síria? Porque ele se preparou, ele resolveu realmente confrontar, né, o rei da Síria. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, aí na lição de domingo. Ele fortaleceu, né, os muros, né? Ele tapou as fontes, porque essa água ela vinha, né? Então ele impediu o acesso. Então ele tapou essas fontes e restaurou o muro que estava quebrado e também as torres, para que o rei não pudesse invadir Jerusalém. Exatamente, ele fez toda uma preparação, né? Ele sabia do poder do exército assírio, mas ele também se preparou para isso. E aí, José Antônio, entrando no gancho que o Odair deixou aí para a gente, o rei da Síria, a gente sabia que ele era um rei realmente muito brutal, mas ele também era um rei extremamente inteligente. E aí ele sabia que ele não poderia invadir Jerusalém de qualquer forma. Ele teria realmente que ter uma preparação antes, né, para fazer esse processo. Sim. E aí, ele mandou uma pessoa especial, que foi Rabsaqué. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa figura de Rabsaqué. Rabsaqué, ele era um dos maiores oficiais do rei, né, da Síria, Senaqueribe. E o Rabsaqué, ele extremamente ali inteligente. O nome foi dado por um copeiro mor. E esse experiente general lá, né, do exército, ele falou algumas coisas interessantes, que ele falou algumas verdades a respeito do povo ali de Judá, que o povo de Judá, eles eram poucos, porque eles poderiam dar vários cavalos e não teriam homens, não teriam soldados para ocupar todos aqueles cavalos, e que eles não teriam condição alguma de ir para aquela guerra e ter vitória, e que o Deus deles, o Deus de Judá, não iria livrar eles da mão do rei da Síria, porque eles já tinham conquistado outras nações. Então, ou seja, esse Rabsaqué, assim como Satanás fala muitas das vezes em nossas mentes, que nós não podemos, nós não conseguimos, ele fez isso com o povo. E aquilo, de certa forma, entristeceu muito o povo. Aquele povo sentiu assim meio que humilhado, fraquejado. Aquele povo, ele estava perdendo as esperanças. Aí a figura do rei Ezequias foi extremamente importante no momento de luta e dificuldade, fortalecer o povo em buscar a Deus. Rabsaqué, ele é muito semelhante, né, a Satanás. Sim. Que ele tenta nos convencer
né, de que, de fato, Deus não nos perdoou, não é? Com certeza. E ele fez essa persuasão com o rei, né, com o rei Ezequias, para que eles acreditassem que Deus, de fato, não estava com eles. Ele falou várias verdades e introduziu algumas coisinhas no meio, para que o rei se colocasse em dúvida, né, colocasse realmente em dúvida se Deus, de fato, né, estaria com eles. E aí, Odair, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, porque a gente sabe que o rei Ezequias ficou muito triste, né, após as palavras de Rabsaque, ele ficou extremamente entristecido, né? E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente se ele se convenceu das palavras de Rabsaque ou se ele teve outra atitude, porque ele foi procurar o favor de Deus. Interessante que ele precisava de uma resposta de Deus, precisava de alguma coisa para encorajá-lo. E como Deus realmente ele responde, né? Ele pediu uma resposta para que Deus realmente mostrasse a ele que ele estava com ele, e através do povo tivesse a favor dele também. E ele pediu uma resposta para Deus. E Deus respondeu? Respondeu, né? Deus, ele sempre responde, né? Respondeu de imediato, né, gente? Quão maravilhoso é esse nosso Deus. Ele não nos deixa sem resposta. Nós é que às vezes não sabemos ouvir e nem compreender o tempo, né, do nosso mestre. Mas Deus respondeu de imediato. Ô, Kênia, há algo interessante também sobre Senaqueribe ali, né, o reinado dele. Muito tempo atrás, Nínive, ela recebeu uma mensagem do profeta Jonas, e aquele povo se converteu e andou por um período nos caminhos de Deus, mas eles voltaram rapidamente às práticas que não agradavam a Deus. E muitas das vezes nós somos assim. Às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente está recebendo uma mensagem direto de Deus, começa a andar nos caminhos, aí a gente fraqueja, e muitas das vezes a tendência pecaminosa é a gente voltar para o caminho errado. Mas que fique de lição para cada um de nós. Existe um Deus que, independente da condição de vida que a gente esteja levando, por pior que seja, esse Deus, ele quer nos salvar. A morte de Cristo, ela foi para aqueles tempos e desde a época lá do santuário, que é uma outra história, mas já direcionando para a nossa salvação. Então, ainda que nós estejamos num caminho distante de Deus, esse Deus, ele quer nos salvar. A morte de Cristo não foi em vão. Precisamos erguer as mãos, reconhecer que esse Jesus é o nosso Salvador. Assim como o rei Ezequias, ele reconheceu que diante de toda aquela impossibilidade de vitória, existia um Deus, e esse Deus ia dar vitória para eles. Assim como Davi, diante de uma situação difícil de vitória, Davi, uma criança que foi chamado até de cachorro, ele não olhou as circunstâncias de Golias, a circunstância daquele grande exército. Não, ele olhou para Deus. E nós precisamos fazer isso nos dias de hoje, olhar para Deus, e a vitória vai vir. Exatamente. A nossa lição ainda nos fala que Ezequias, ele apelou para que o Senhor demonstrasse quem ele era e mostrasse ali para o rei da Síria o poder que ele tinha, né, de fazê-los realmente tornar-se vencedor. E o interessante que o reinado assírio foi um dos maiores reinados que teve, que eles mataram muitas pessoas mesmo. Então, todo mundo, quando falava do exército assírio, todo mundo tinha medo, porque sabia que onde o exército assírio chegava, eles matavam. Eles assolavam, né, a cidade. E colocando um gancho nessa fala do Odair, eu gostaria, José Antônio, que você só passasse para a gente se o Senhor entregou Ezequias nas mãos do rei da Síria. De maneira alguma. Deus, ele ouvindo as orações, aquele povo todo, eles não precisaram fazer nada, né? Porque o próprio Deus agiu a favor daquele povo que estava, de certa forma, em minoria. E Deus, ele faz isso por mim, faz por cada um de nós. Ainda que o medo estivesse, de certa forma, com o povo, porque Senaqueribe e o seu exército, eles eram conhecidos pela crueldade, pelo orgulho, a inconsequência, né, que aquele rei tinha, mas ainda assim, Deus não permitiu que o povo de Deus viesse ser assolado por aquele mal. A lição de quarta-feira, ela nos fala, né, que
o rei Senaqueribe, ele tomou 46 cidades fortificadas, né, ao redor de Jerusalém. E o rei Ezequias, ele se tornou um prisioneiro dentro da própria Jerusalém, né? Ele ficou prisioneiro dentro do seu próprio palácio, mas ainda assim Deus estava com eles, né? Deus não permitiu realmente que nada de mal acontecesse aí ao seu povo. E na nossa lição também, fala que o Senhor, ele deu a Ezequias sinais, né, para confirmar a sua fé, porque Ezequias clamava a Deus por sinal que comprovasse, né, a sua fé. E fala também que ao rejeitar os sinais oferecidos por Deus, Acás, ele deu início a essas circunstâncias, que levou, né, a Assíria a tomar, né, todas as cidades ao redor ali de Jerusalém e chegar ali até o rei Ezequias. E um dos sinais, eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente, José Antônio, um dos sinais que Ezequias pediu foi o retrocesso do relógio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque o rei Ezequias, neste momento, ele se engrandeceu, ele não engrandeceu o favor concedido de Deus. O interessante é que isso ficou notório, né? Esse retrocesso nunca houve na história, né? E nos dias atuais também não há. Os babilônicos, né? Eles estudavam sobre o retrocesso do relógio, né? Naquela ocasião. Isso aí, os astrólogos, né? Aquelas coisas todas. E isso aí gerou uma curiosidade que o povo decidiu ir lá visitar. E o rei recebeu aquele povo cheio de orgulho, cheio de si mesmo. E começou a mostrar as suas riquezas, começou a mostrar, falar de si, falando das suas grandezas, falando de tudo isso. Em momento algum, ele engrandeceu o nome de Deus. E isso aí, de certa forma, foi algo ruim para o rei naquela época, para aquele povo, porque depois de tudo isso que aconteceu, ele não engrandecendo o nome de Deus, o povo lá que os visitou, né, descobriu toda aquela riqueza e tudo, e eles vieram tempos depois e roubou, e aí levou como escravos, e aí foi algo muito difícil. A nossa lição fala que o orgulho e a vaidade, no entanto, tomaram posse do coração de Ezequias e, exaltando a si mesmo, expôs os olhos cobiçosos, os tesouros com que Deus havia enriquecido o seu povo. Era realmente um sinal maravilhoso de Deus, mas ele não soube reconhecer ali o favor do Criador. E, engrandecendo, ele pecou contra o Senhor. Rabsaqué, o assírio, ele foi semelhante a Satanás, né, que tenta aí nos convencer realmente de que não teremos o perdão, né, do Criador. E eu queria que você falasse para a gente se ele fala a verdade quando nós pecamos. Na verdade, ele fala a verdade, misturado assim com, não toda a verdade. Assim como lá no Éden, Satanás, ele falou algo para Eva que conduzia a uma verdade, mas assim nós temos hoje, em nossas vidas, que nós não temos toda a verdade, de certa forma, que as pessoas às vezes falam conosco. Então, na verdade, esse período, essa situação, dessa história, ele realmente ele parecia com Satanás, porque ele falou parte da verdade, mas não falou toda a verdade. Assim como um belo dia, lá no deserto, Satanás falou com Jesus, que aos anjos daria ordem a ele para que ele pudesse pular, que Deus ia salvá-lo. E aí Jesus também usou a verdade para Satanás, falando que não tentarás o Senhor seu Deus. Jesus também não usou toda a verdade. Então nós precisamos estar atentos a isso. Muitas das vezes nós temos líderes que falam versículos isolados, mas não falam toda a verdade. Nós precisamos contextualizar na palavra de Deus como um todo. Assim como na época do rei Ezequias, Satanás também tentou persuadi-lo de que Deus não o perdoaria. Assim também ele faz, né, na nossa época, nos nossos dias atuais. Ele nos acusa, né, ele é o nosso acusador. E eu queria, Odair, que você falasse um pouco para a gente se Satanás,
se ele interrompe as acusações quando nós somos perdoados, né? Nós pecamos, pedimos o favor de Deus, né? Pedimos para que Ele interceda por nós, né? A nosso favor. Deus nos ouve, Ele nos perdoa. Mas mesmo assim, Satanás, que é o nosso acusador, ele interrompe as nossas acusações quando somos perdoados? Mesmo depois de sermos perdoados, mesmo depois de sermos perdoados, Satanás, mesmo assim, continua dizendo que pertencemos ao pecado. Mesmo Deus nos perdoando, ele continua, como você falou, ele é o acusador. Ele continua te acusando, ele continua nos acusando de uma coisa que Deus já tinha perdoado, já nos perdoou. E qual que é a esperança que nós podemos ter em relação a essas acusações, José Antônio? Bom, a primeira coisa, nós precisamos confessar os nossos pecados, chamar o pecado pelo nome e acreditar fielmente que Deus ele vai nos perdoar. Através da vida de Jesus Cristo, nós seremos salvos. Por pior que seja a condição que estamos em pecado, a consequência do pecado, ela vem. Isso é questão de justiça. Mas o nosso Deus, Ele também é justo numa condição que pedimos perdão, e aí Ele nos perdoa e teremos a possibilidade de ter vida eterna. Então, precisamos reconhecer que somos pecadores, ninguém nessa terra é falho de pecados, mas Cristo ele veio por isso, para nos libertar das garras de Satanás, o enganador, o nosso acusador. Realmente, nós devemos ter a certeza, né, de que Satanás sempre será um rabizaqué na nossa vida. Ele sempre vai tentar nos convencer de que Deus não concedeu o perdão, de que Deus realmente não está intercedendo a nosso favor, né, os seus filhos. E se ele nos convencer disso, realmente seremos uma geração perdida. Então, nós, como servos fiéis do Deus Altíssimo, nós devemos ter a certeza de que tudo que nós pedimos ao Pai, em oração, Ele nos concederá. Nós temos que ter essa certeza. Temos que saber esperar o momento certo, o tempo de Deus, né? E Ele realmente vai nos perdoar. A gente pode ficar tranquilo em relação a isso. E sabemos também que o nosso inimigo, né? Ele vai tentar sempre nos convencer do contrário. Que essa seja realmente a lição que a gente sempre leve aí para a nossa vida, para a nossa semana em especial. Eu gostaria de pedir ao Odair que fizesse uma oração para o encerramento desse estudo. Amém. Senhor, obrigado por esse estudo, Pai. Obrigado por essa transmissão. Senhor, abençoa as pessoas que estão vendo essa live aqui, Amém, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que elas possam ser alcançadas por essa palavra, pelo poder, que elas possam se sentir perdoadas, Pai, porque Deus, Ele pagou um preço por cada um de nós, derramando o sangue do Teu Filho, lá no Calvário, por cada um de nós. E, Senhor, nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este momento é um momento um tanto importante, tanto quanto os demais que já se sucedeu aqui. E eu quero ler um texto bem pequenininho, mas de grande relevância. E o texto diz o seguinte: quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza vive por si mesmo. Os rios não bebem as suas águas. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham suas fragrâncias para si mesmo. O próprio Jesus não se sacrificou por si mesmo.
mas por nós. Jesus se sacrificou por nós e não por si mesmo. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Texto pequenininho, mas de grande relevância. Eu tenho certeza que muitos de nós, às vezes, temos essa dificuldade de compartilhar, de dividir. Mas eu gostaria de deixar um texto bem conhecido também, de Filipenses 4:13, que diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece nas nossas dificuldades de reconhecer isso e tantas outras coisas de nossas vidas. Neste momento é um momento especial, como eu já disse antes, em que nós podemos adorar a Deus através dos nossos dízimos e as ofertas. Quero dizer que você pode estar pensando, puxa, como devolver dízimo e oferta sendo que a igreja não está funcionando? Muito simples. Você pode devolver através do aplicativo, coisa que vai aparecer na sua telinha aí, do Serve em Mim, tá? Você que tem um smartphone, pode devolver através desse aplicativo. Você pode colocar também no seu envelope, se você tem dificuldade, né? Pode comunicar com o pastor ou com o tesoureiro, para que ele possa recolher na sua casa. Mais um outro meio também, você pode fazer por transferência bancária. Vai estar também aí na sua telinha embaixo, tá? O endereço certinho, eletrônico, do agência, conta, número da conta, o banco, para você fazer isso. O importante é você não deixar de devolver, de reconhecer as bênçãos de Deus na sua vida. Outro detalhe bem importante, dízimo é uma coisa fácil, todo mundo escreve lá dízimo e o valor. Mas as ofertas, às vezes, as pessoas têm dificuldade. Quando você devolve a oferta e direciona ela, dizendo que é para a igreja local, ela vai ficar para a igreja local. Inclusive, bom lembrar para vocês aqui da Igreja do Serra Verde em especial, que está nos assistindo, que a nossa igreja está em reforma. E com isso, ela está precisando, lógico, de um valor expressivo para dar continuidade à nossa reforma, para a honra e glória de nosso Deus. Certo? Então, que cada um de nós possamos nos sentir imbuídos pelo poder do Espírito Santo, em reconhecer as bênçãos das nossas vidas e ser generosos nos nossos dízimos e ofertas. Lembrando também, dízimo é uma coisa, é um valor que é distribuído de forma central para que obreiros vá para outros países, para outras cidades, e também é direcionado para pagar os pastores. Que Deus nos abençoe neste momento e que cada um de nós possamos ser bastante generosos nos nossos corações e também nas nossas vidas. Possamos nos entregar por inteiro a Deus, não só os nossos recursos. Que Deus nos abençoe. Em ti, mensagem
conhece que tudo vem de Deus? Então vamos orar. Pai eterno, nós agradecemos porque tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Aceita os dízimos, aceita também as ofertas, em nome do Senhor Jesus, e que seja útil para a pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho um recadinho bem rápido aqui para todos nós, né? Todo mês de fevereiro já faz parte do calendário da nossa igreja os 10 dias de oração. Normalmente esses 10 dias acontecem na igreja, né? Esse ano nós teremos os 10 dias a partir do dia 18 de fevereiro até o dia 27, de uma maneira totalmente diferente. Será realizado nos lares, na sua casa, em cada lar. E como que isso vai ser realizado? Vocês podem estar me perguntando. Como que vai funcionar? Primeira coisa, o tema deste ano é Famílias Fiéis até o Fim. Está em minhas mãos aqui a revista dos 10 dias de oração deste ano. Um tema muito interessante. Eu estava dando uma olhada nessa revista. Ela fala sobre a prioridade da família, a necessidade de oração, a necessidade da família buscar ter uma maior comunhão com Deus. A gente sabe que o ano de 2020 foi um ano totalmente atípico para a família, e, por ser atípico, algumas crises se instalaram nos nossos lares, em alguns lares. Mas isso não pode ser uma realidade, isso pode ser mudado. E nós desejamos que você, que a minha família, que a nossa família, seja realmente fiel até o fim. Mas como que você vai ter acesso a esse material? De duas maneiras. Se você gosta do material digital, vai estar aparecendo aqui na sua telinha o site, onde você pode consultar esse material, baixar o material em PDF, ter maiores informações sobre os 10 dias de oração, ou, segunda opção, se você deseja um material físico, a revista, igual está aqui nas minhas mãos, você pode estar entrando em contato com os nossos anciãos, com o ancianato. As revistas já estão com eles. Será uma revista por família. Então, se você deseja estar com a sua família, e é um desejo nosso, de participar desses 10 dias de oração, então, procure o seu material, compartilhe com toda a sua família, escolha um horário, um momento especial para o estudo desse material junto com a sua família e, com certeza, todos nós seremos abençoados. Neste momento é um momento especial, onde nós estaremos com os nossos momentos de oração. E eu quero com vocês ler uma passagem das Sagradas Escrituras que se encontra lá no livro de Tiago, capítulo 5, no verso 16. Tiago, capítulo 5, no verso 16, e diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A gente sabe, entende que a oração, ela tem poder. Quanto mais oramos, mais poder nós temos. Quanto menos oramos, menos poder nós teremos. Se nós não oramos, poder nenhum teremos também. Então este é um momento especial para que você possa também enviar os seus pedidos de oração. Talvez você esteja com o seu filho acamado, talvez você esteja com a sua mãe acamada, com algum parente acamado, e vai aparecer aí no vídeo o nosso WhatsApp. Você pode enviar para nós os seus pedidos de oração nesse WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco, enviando os seus pedidos, e nós teremos o maior prazer de estar intercedendo e orando por cada um de vocês. E também você pode digitar aí no nosso chat
entrar em contato conosco no nosso chat. Você pode fazer os seus pedidos, escrever os seus pedidos, entrando em contato conosco nesse chat. Portanto, meu querido e minha querida, não deixe de entrar em contato conosco, envie os seus pedidos pelo WhatsApp e também pelo nosso chat neste momento. Que Deus te abençoe e neste momento eu convido a você que feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Soberano Deus e glorioso Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao teu santo nome. Neste momento nós queremos lhe agradecer pelo privilégio e pela oportunidade de nós estarmos clamando ao teu santo nome. Que o Senhor neste exato momento visite a pessoa que está nos ouvindo, que o Senhor alcance o coração dela. Se ela estiver passando por algum momento difícil e complicado, que o Senhor venha dar folga para ela. Que o Senhor também visite todos aqueles enfermos e que o Senhor venha curá-los. Para a honra e glória do teu santo nome. São bênçãos que nós lhe pedimos e também lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós só temos esperança em Jesus Cristo. E temos essa esperança porque Ele se entregou por nós. Decidiu pagar o preço que deveria ser pago pela humanidade. Fez o sacrifício perfeito por nós. E na cruz de Cristo, contemplando a sua cruz, nós encontramos salvação. E ao invés de um olhar de condenação, um olhar que nos diz assim: é por sua causa, é culpa sua, Ele nos olha com um olhar de ternura, de compaixão, dizendo: é por você, mas é por você porque eu te amo. E eu faria de novo se fosse preciso. Então, que aceitemos o convite de olhar para a cruz, ser redimidos, salvos em Jesus, viver felizes, viver leves, viver com a certeza de que nós temos um futuro muito melhor garantido por Ele para nós. Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor
eu fui salvo, reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo, reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo, reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo, reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. E o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Nada que possamos entregar é suficiente. Mas nós temos um exemplo na Bíblia de uma mulher que rompeu com todos os tabus e preconceitos, não se importou com o que iriam pensar dela e foi até o Senhor para entregar o seu melhor, para dar a Ele tudo o que ela tinha, inclusive arriscando a sua posição, arriscando a sua reputação, mas sabendo que aquele era o sacrifício que ela precisava dar ao Senhor, era a oferta que ela precisava fazer como gratidão, derramando a sua vida aos pés do Salvador. Unjo teus pés, meu Rei, prostrado derramo meu coração. Unjo teus pés, meu Rei, prostrado derramo meu coração. Não sei o que vão pensar de mim, não sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo impressionar, te oferto tudo que sou. Derramo minha vida, tudo que tenho
Senhor, aceite o louvor. Derramo essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou, unjo teus pés, meu Rei. Prostrado derramo meu coração, unjo teus pés, meu Rei. Prostrado derramo meu coração. Não sei o que vão pensar de mim, não sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo impressionar, te oferto tudo que sou. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor. Derramo estas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou, quem mais perdoaste, mais te amará. Por isso que eu te amo tanto, eu te amo tanto, Senhor. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor. Derramo essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou, derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor. Derramo essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou, derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor. Derramo estas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você acessar esse vídeo, acessar essa programação. Deus o abençoe, porque você reservou um tempo para ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui nessa manhã, vamos estudar um pouco a palavra do Senhor, ver o que Ele tem para nos passar de tantas instruções que nós temos na Bíblia. E nessa manhã nós vamos estudar algumas questões na palavra do Senhor. Nós vamos ver Deus fazendo perguntas para nós e também alguns momentos em que as pessoas fazem uma pergunta ao Senhor. O primeiro texto que nós vamos abrir está lá em Êxodo 4, verso 2. Vou abrir minha Bíblia. Se você puder abrir sua Bíblia aí também onde você está. Êxodo 4, capítulo 4, verso 2. Diz assim: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão.
Deus fez essa pergunta para Moisés quando Moisés estava no deserto de Midian. Deus tinha um propósito, tinha um plano na vida de Moisés. Deus queria construir Moisés, queria edificar Moisés para cumprir um propósito muito maior, o cumprimento de uma promessa que ele tinha feito anos atrás a Abraão, de que aquela descendência dele possuiria a terra prometida, Canaã, e Deus tinha que preparar Moisés. E Deus faz essa pergunta para Moisés: o que você tem, Moisés, nas suas mãos? A história de Moisés é conhecida, você conhece a história de Moisés. Moisés nasceu num período difícil para o povo de Israel, o povo estava crescendo muito, e o faraó mandou matar os homens e meninos que nascessem para tentar fazer um controle populacional. A história diz que Moisés ele foi escondido, e ele cresceu, depois educado com sua mãe, com sua própria família. Ele foi para a corte de Faraó, né, e lá ele passou 30 anos na corte de Faraó, sendo educado para ser um próximo Faraó. Ele seria, com certeza, o Faraó que substituiria aquele Faraó que reinava ali. Mas Deus tinha planos na vida de Moisés. Deus tira Moisés de uma maneira dramática do Egito, leva Moisés para o deserto. Moisés passa 40 anos agora no deserto, porque ele tinha muita coisa a desaprender, tinha muita coisa ainda que aprender de Deus. Deus queria moldar Moisés para cumprir esse propósito. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E quando a gente encontra aqui esse texto, Moisés no deserto, Deus fazendo essa pergunta para ele: o que você tem nas suas mãos? Moisés responde: um bordão. A Bíblia não dá o nome desse cajado. Era um pedaço de pau. Ele, como pastor de ovelhas, estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. Nem era dele as ovelhas. E a Bíblia não dá um nome assim. Era um bordão. Um galho de uma árvore, quem sabe. Era o que ele tinha nas mãos dele. E Deus fez essa pergunta para Moisés para que ele entendesse que o que ele estava nas mãos dele, Deus podia usar, como de fato Deus usou. Porque ele confiou em Deus, ele entregou o que ele tinha nas mãos dele, e Deus fez coisas tremendas, coisas incríveis, com o que Moisés entregou para Deus, que nem era dele, era um bordão. Vamos avançar um pouco agora, vamos ver uma pergunta que as pessoas fizeram para Jesus. Mateus 24, capítulo 24 de Mateus, no verso 3. Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aqui a gente encontra um diálogo de Jesus com os discípulos, ou melhor, dos discípulos questionando Jesus. Versos antes, um pouco no verso 1 de Mateus 24, mostra Jesus saindo do templo. Olha, eles estavam saindo do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos estavam com Jesus no templo. O templo era o orgulho do povo judeu. Eram construções magníficas. E os discípulos chamam a atenção de Jesus e dizem: ó Jesus, olha que prédio maravilhoso, olha que prédio bonito. E Jesus dá uma gelada neles: olha, isso aqui vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra disso aqui. E os discípulos agora perguntam: então, como nós lemos, como isso vai acontecer? Porque para eles ficar sem o templo era o fim do mundo. Imaginar Israel sem o templo, o mundo ia acabar. Na mente deles era isso, eles imaginavam, eles associaram a destruição do templo com o fim do mundo. E o capítulo 24, né, continua dizendo, Jesus vai dizendo para eles de guerras, rumores de guerras, fomes, tempestades, doenças, várias coisas, falsos cristos, falsos profetas. Jesus vai falando o que não é sinal,
para depois Jesus dizer o que é sinal da volta dele. Porque desde que o mundo é mundo, desde que a história do mundo passou a ser contada, houve guerras. Desde que o mundo passou a registrar a sua história, houve fome. Existe fome, existe doença. Essa doença que estamos vivendo é mais uma de tantas que já passou, que a humanidade já passou. Então, esses sinais não são sinais da volta de Jesus. E os discípulos associaram isso, olha, se o templo acabar, o mundo vai acabar, mas Jesus diz, olha, tragédias não são sinal da minha volta. Jesus aí fala com eles desses sinais, que não são sinais da volta dele, para depois dizer o único sinal, que é o sinal da volta de Jesus. Lá no verso 14, Mateus 24, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O sinal para a volta de Jesus é a pregação do evangelho. Esse é o sinal que Jesus dá. E a partir deste texto aqui, o que se segue na Bíblia, o que se segue aqui, os próximos capítulos de Mateus, tudo está, o contexto para que Jesus falasse as parábolas que nós vamos ver aqui, estava fundamentado nessa questão. Qual é o sinal da volta de Jesus? Jesus primeiro diz o que não é sinal, agora ele diz o que é sinal. O evangelho será pregado. Esse é o sinal que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando. Vamos nos atentar na parábola dos talentos. Mateus 25, no verso 14. A parábola dos talentos. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e ajunta aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto não espalhei? E ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todos nessa parábola receberam um talento. Todos. Não existe uma opção, um ficou sem receber alguma coisa. Eles receberam conforme a sua capacidade de administrar. Uns receberam mais e outros menos, mas todos receberam alguma coisa. O mordomo pode ser mau ou bom, mas não tem como ele não ser mordomo. De alguma coisa você é mordomo. Você recebeu um talento de Deus. Pouco ou muito, mas você tem talentos que o Senhor te deu. Uma curiosidade, um talento equivalia a 35 quilos de prata. Era o salário de um trabalhador por 20 anos.
O que recebeu um talento, quando a gente vê essa história, recebeu só um, ele recebeu 35 quilos de prata. Daria para sustentar um trabalhador por 20 anos, aproximadamente. Mas ele se recusou a trabalhar. Ele se recusou a usar os talentos que o Senhor Deus tinha dado para ele. Ele escondeu esse talento. Ele não trabalhou com aquilo que o Senhor tinha dado. A parábola é fácil de interpretar. O Senhor, na parábola, representa Deus. Os servos representam nós. Nós somos os servos que recebem o talento do Senhor. O que determina o que nós vamos fazer com o talento que nós recebemos de Deus é o quanto nós conhecemos de Deus, não dos talentos que temos. Os talentos Deus nos dá, mas precisamos conhecer quem nos dá esses talentos. Pela descrição que a gente tem do servo que recebeu um talento, ele diz, olha, eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor vai ali onde não espalhou e ajunta. E a resposta que o Senhor dá nessa parábola é uma pergunta, né? Servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? No verso 26. Como ele sabia que o Senhor era assim? E o Senhor, a resposta que o Senhor dá para aquele mau servo é uma pergunta, como você sabe isso? De onde você tirou essa informação que eu faço essas coisas? Os servos que administraram bem o talento, eles receberam um elogio. Mas esse servo, ele tinha uma noção equivocada do Senhor. O Senhor, ele pensava que o Senhor era assim, mas o Senhor responde para ele, mas quem te disse que eu sou assim? Ele tinha uma visão equivocada de Deus. Os talentos que Deus nos dá, nós precisamos antes reconhecer e conhecer quem é Deus, quem nos dá o talento, não os talentos em si. Os talentos são usados para a glória de Deus, mas precisamos saber quem é Deus, conhecer quem é Deus de fato, conhecer a Deus por experiência. Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis 1. A gente vê o início de todas as coisas. Gênesis 1, verso 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus cria a humanidade. E quando Deus cria o homem, Deus fez o homem, Deus coloca no homem a função de ser mordomo. Mordomo da imagem de Deus. Era o propósito de Deus que onde o homem fosse, as pessoas vissem Deus no homem. Por isso a Bíblia diz, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Ele deveria ser um representante de Deus por onde ele caminhasse. E Deus ainda deu mais. Além de criá-lo à sua imagem, Deus o colocou no mundo perfeito. Deus é o dono de tudo que tem na terra. O domínio é dele. E o homem é o mordomo daquilo que Deus fez. Você é mordomo daquilo que Deus fez. Pare para pensar a sua vida. Sua casa, a gente tem um costume de falar, minha casa, meu carro, minha família, meu trabalho, meu dinheiro. Nada é seu. Tudo é de Deus. Tudo, absolutamente tudo, tem um dono. Você é o mordomo. Como você administra essas coisas que Deus tem confiado a você? Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, era o propósito dele, que nós, a humanidade, refletisse o seu caráter por onde nós fôssemos, por onde quer que nós vamos caminhar, no trabalho, na casa, na escola, com os amigos, com os vizinhos, com a família, com os desconhecidos. Devemos refletir essa imagem que é do propósito de Deus para o homem, refletir Deus. E Deus deu ordens para o homem quando criou. Gênesis 2, no verso 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O verso 17. Aliás, o 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Recapitulando, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, coloca num jardim perfeito. E agora Deus dá uma ordem: olha, não coma dessa árvore. Você pode comer de todas. Inclusive, ele tinha acesso à árvore da vida. Podia comer de todas, mas essa árvore aqui, não coma dela, não toque nela, porque a árvore é minha. Não se esqueça que a árvore é minha. Isso aqui tudo é meu. E eu estou te dando todas as coisas e quero que você me ouça. Não toque nessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não morreu por ter comido, a gente sabe também a história, né? Eles comeram, desobedeceram. E eles não morreram por ter comido da árvore proibida. O que fizeram eles morrer foi não ter comido da árvore da vida. Eles não tiveram mais acesso à árvore da vida. Deus colocou um querubim protetor no jardim quando os expulsou. Eles não tinham mais acesso àquela árvore. Isso trouxe a morte. O pecado do homem foi pegar o que pertencia a Deus. O homem foi expulso porque não comeu dessa árvore. O pecado de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal foi se apropriar indevidamente daquilo que pertencia a Deus. Quando Deus fez a humanidade, Deus o fez à sua imagem e semelhança, e lhe deu o domínio. A vida de Adão vinha de Deus. O fruto da árvore da vida o lembrava disso. Adão só vivia porque ele comia da árvore da vida. Quando esse acesso foi negado a ele, ele morreu. Ele tinha que se lembrar disso. A vida dele vinha de Deus. Por isso a árvore da vida. Ele era dependente, ele não tinha vida em si mesmo. Nós não temos vida em nós mesmos. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha que lembrar Adão que Deus tem um domínio de todas as coisas. A árvore da vida, para que ele tivesse vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele reconhecesse que o Senhor é o dono de todas as coisas e ele obedecesse à ordem de Deus. Esse era o sentido que Deus, quando criou a humanidade, quando Deus nos criou. E a gente vê a história, o tempo passa, a Bíblia não diz quanto tempo passou, mas a gente encontra agora no capítulo 4 de Gênesis, a história de Caim e Abel. Gênesis 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A continuidade da história vai mostrar o primeiro assassinato, o primeiro homicídio que houve, Caim matando Abel. Uma coisa interessante, Abel, a gente não tem registro de nada do que Abel disse. A Bíblia não registra uma frase, uma palavra sequer dita por Abel. Mas a Bíblia registrou a conversa de Deus com Caim. Caim, que matou seu irmão, tem a história registrada. E a gente fica pensando, quem pecou aqui? A gente tem a tendência de imaginar, ver essa história e logo dizer, lógico que quem pecou foi Caim. Mas quando a gente analisa, assim, detalhadamente esse texto, a gente vê que quem pecou foi os dois. A humanidade era pecadora já, o pecado já tinha entrado. Ambos pecaram, ambos precisavam da graça de Deus, ambos precisavam ser salvos por Cristo. A diferença é que Abel reconheceu isso. Quando a Bíblia diz, Abel levou uma ovelha nas primícias do seu rebanho, da gordura deste. Levou um animal.
animal que simbolizava Cristo, a oferta, o cordeiro, ao passo que Caim leva o seu melhor. Só que Deus não pediu o melhor de Caim. Caim, o texto aqui nos mostra, Caim levou o melhor fruto da terra. Mas ele foi rejeitado por Deus, porque Deus não queria o seu melhor. Deus não quer o nosso melhor. O nosso melhor, a Bíblia diz que o nosso melhor é como trapos de imundícia. O seu melhor é injustiça. Por melhor que você pensa que seja, sem Deus você não é nada. O seu melhor perante Deus não vale nada. O seu melhor sem a presença de Deus não vale nada. E o que Deus quer é que o seu melhor seja o melhor dele em você. E isso Abel entendeu. O melhor de Deus era o cordeiro que dá a vida, esse cordeiro que Abel leva, simbolizando Jesus. Simbolizava Jesus, a oferta sempre aponta para Jesus. Deus nunca nos pediu o nosso melhor. Ele sempre quer o melhor dele em nós. Ele sempre quer o melhor dele em você. É isso que Deus quer. Por isso a oferta de Abel foi aceita, de Caim foi rejeitada. Caim leva o que ele acha ser melhor. Eu estou entregando ao Senhor de coração o meu melhor, e Deus rejeita. Abel leva o cordeiro, porque Abel diz, eu não mereço nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. O cordeiro aponta para Jesus. E quando a gente vê ainda, Abel não leva nada, dá o cordeiro. É o cordeiro que morre. É o cordeiro que foi sacrificado. Não há uma oferta. Abel recebe a oferta. A oferta é o cordeiro morto no lugar dos seus pecados. Abel pecou, Caim pecou. Abel leva o cordeiro morreu por mim. Eu recebo a oferta. A oferta é o cordeiro que morreu para pagar os meus pecados. Ele reconhece que a morte do cordeiro cobre seus pecados. O cordeiro é Jesus. O pecado de Caim não foi oferecer, o seu pecado foi não aceitar que o cordeiro simbolizava Jesus. O pecado de Caim foi levar o seu melhor e não receber o melhor de Deus através dele. Toda oferta representa Cristo. A oferta que você traz na igreja, que você dá na igreja, você está dizendo que você reconhece que Ele te deu tudo. Ofertar não é dar nada para Cristo. Ofertar é para que você reconheça que o melhor dele te sustenta. Quando você dá a sua oferta, estou falando de oferta, porque quando você doa, é Deus que te deu e você deu para Deus. É o melhor dele, é Deus que te sustenta e você reconhece isso, aquele que te mantém vivo, aquele que te sustenta, e você dá a sua oferta ao Senhor. A oferta representa Cristo que é dado por nós. Como nós falamos lá em Mateus, a parábola dos talentos, você lembra lá, o que recebeu 5 talentos, ele recebeu talentos e devolveu 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, recebeu 2 talentos, devolveu 2 talentos. Ele recebeu e deu. Ele recebeu, administrou as bênçãos de Deus, os recursos de Deus e devolveu para Deus. Ele aceitou o que Deus lhe deu, viveu com o que Deus lhe deu. Na parábola dos talentos não mostra o tanto de tempo que passou até que o Senhor voltasse ali para ajustar as contas. Mas o período que passou, aqueles mordomos, volto a repetir, não existe a opção de não ser mordomo. Todos são mordomos, todos, não tem exceção. O que recebeu os talentos, ele aceitou esses talentos e devolveu esses talentos. Abel, como nós vimos aqui, ele aceitou que o cordeiro substituía os seus pecados. Ele fez o que ele entendia que Deus pedia dele. O cordeiro simbolizava Cristo. Ele aceitou esse sacrifício no lugar dele. Ele permitiu que Deus fizesse o melhor por ele e ele entregasse o seu melhor para Deus. A oferta representa Jesus. Tudo que agrada a Deus é aquilo que Ele nos dá primeiro. E Ele aceita porque é Ele em nós. Ofertar é reconhecer que tudo que está em nossas mãos é porque Deus nos deu. Ofertar é uma identidade de mordomo, administrar aquilo que Deus nos dá nas nossas mãos. Como eu falei no início, a história de Moisés.
O que Deus perguntou para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão, Moisés? Senhor, eu tenho um bordão, uma vara, um cajado, não sei, é um pedaço de pau que tocava as ovelhas. Não tem valor, mas Moisés, me coloca isso nas minhas mãos, que você vai ver o que eu vou fazer com o que você colocar nas minhas mãos. Moisés aceitou sair do Egito. Moisés aceitou ir para o deserto. Moisés foi moldado por Deus. Ele recebeu os ensinamentos de Deus. Ele aceitou se tornar um homem humilde perante Deus. Ele aceitou o chamado de Deus para voltar lá e libertar o seu povo. Ele aceitou Deus entrar na sua vida. E quando ele aceitou Deus entrar na sua vida, aquele bordão, aquele pedaço de pau, quando Deus pergunta o que tinha nas mãos dele, se tornou um instrumento poderoso. Com aquele bordão, Moisés guiou o povo de Israel pelo deserto. Com aquele bordão, ele fez sinais perante Faraó. Com aquele bordão, Moisés toca no mar e o mar se abre. Um pedaço de pau que ele entregou nas mãos de Deus. Deus deu para ele o deserto. Deus moldou ele no deserto. E agora, ele moldado e transformado pelo Senhor, aceitou aquilo que Deus tinha dado a incumbência dele fazer. Ele fez coisas incríveis, porque ele se entregou nas mãos do Senhor. Aquele pedaço de pau, que a Bíblia não dá um nome, talvez insignificante, mas era o que ele tinha. E ele deixou que Deus usasse. Como nós vimos aqui, nós fomos criados mordomos. O propósito original de Deus é que você seja um mordomo, que você reflita a imagem do Criador. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um mordomo de Deus por onde você vai. Você deve ser um mordomo de Deus com o que você faz. Aquilo que você tem não é seu, é de Deus. Deus que te dá. O seu trabalho, é Deus que te deu o seu trabalho. O seu sustento, a sua casa, o seu carro, a sua família, é Deus que te dá essas coisas. Tudo é dele. Você deve reconhecer que ele é que está te pedindo, não essas coisas porque ele não precisa. Ele quer que essas coisas que ele te dá, faça o melhor dentro de você, para que você entregue a ele o seu coração. Ser mordomo de Deus é entregar a ele tudo. Não é apenas dinheiro, não é recursos. É entregar ao Senhor tudo que ele nos dá. Tudo que ele te dá nas suas mãos, tudo que ele confiou para você, você entrega nas mãos dele. Nós vemos o último texto, em Apocalipse 4, no verso 10. Nós vemos que, lá em Apocalipse 4, quando estivermos no céu, diante do Cordeiro, diante do Senhor, Apocalipse nos fala que Deus vai nos dar uma coisa. Todos nós vamos ter coroas quando chegarmos no céu. E olha só o que o verso 10 de Apocalipse 4 diz. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Os 24 anciãos, é um número simbólico, representa os salvos diante do Cordeiro. Os salvos recebem a coroa, e os salvos depõem a coroa aos pés do Senhor. Tudo o que Deus nos dá, devemos dar a Ele, devolver a Ele, porque é Ele que nos sustenta. A oferta é como eu disse, a oferta aponta para Cristo. A oferta é Jesus. A oferta simboliza Jesus. Jesus foi o melhor que o céu poderia ter feito por nós. Jesus é o melhor do plano de Deus pela humanidade. Não tinha um plano superior. Não tinha anjos que poderiam vir. Tinha o melhor. O melhor é Jesus. O melhor é Jesus morto por você. O melhor é Jesus, o Cordeiro que tira o seu pecado. A oferta simboliza o melhor que você pode dar a Deus, o melhor que você pode fazer por Deus. Uma frase que eu ouvi o pastor Robson Aleixo, não sei se essa frase é dele, mas como eu vi ele dizendo, acredito a frase a ele. Ele diz assim: mordomia não é o que você faz, mordomia é o que você é. Você é um mordomo. Você tem sido fiel
as coisas que Deus tem te dado. Essa igreja foi fundada por mordomos fiéis, pessoas que entregaram literalmente tudo por amor ao Evangelho, por amor a anunciar que Jesus vai voltar. Como eu disse lá no início também, em Mateus, o maior sinal da volta de Jesus são os cristãos. É você anunciando o Evangelho, é você entregando tudo nas mãos dele. Essa igreja foi fundada por pessoas fiéis, por pessoas que entregaram tudo nas mãos dele. Essa igreja é mantida por mordomos fiéis. E essa igreja vai terminar por pessoas fiéis. Essa igreja é mantida por mordomos fiéis. E Deus nos chama para ser mordomos fiéis. Você é um mordomo fiel? O que você tem nas suas mãos? O que você é? O que você vai se tornar? Você precisa ser lembrado que tudo pertence a Deus. Nunca se esqueça disso. Que tudo vem dele e tudo é para ele. Essa igreja, nós acreditamos estar vivendo os últimos momentos antes da volta de Jesus. Jesus está voltando. Mateus 24 nos diz, o maior sinal é você. Você sendo um mordomo fiel de Deus. As pessoas vão ver Cristo em você. Quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, os primeiros discípulos ali, os primeiros cristãos, eles cheios do Espírito Santo, abalaram o mundo. E a promessa é que a igreja dos últimos dias, também cheia do Espírito Santo, vai abalar o mundo. Deus nos chama para ser mordomos fiéis. Que você aceite esse convite de ser um mordomo fiel a Deus. Que você se renda aos pés do Senhor. Esse é meu pedido, esse é meu desejo. Que você entenda o que é ser um mordomo ao Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Na Bíblia a gente vê outras histórias de pessoas que entregaram o que tinham nas mãos do Senhor. A gente vê a história de Davi. Davi, ele entregou o seu melhor a Deus. Ou melhor dizendo, ele permitiu que Deus o transformasse. Que ele entregou aquilo que Deus lhe deu. Com uma pedrinha, ele matou um gigante. Coisa simples. Você também se lembra da história da multiplicação dos peixes. Poucas coisas. Mas quando Deus faz a transformação, alimenta uma multidão. A melhor oferta que temos é Jesus. Toda oferta aponta para Jesus. E Ele nos deu a oferta para nos lembrarmos a todo instante que tudo por Ele, tudo vem dEle. Que você seja um mordomo fiel a Deus enquanto você viver. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oferta que é Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque em Jesus nós temos esperança, porque Jesus é tudo, em todo o tempo. Tudo é por Ele e tudo deve ser para Ele. O Senhor que nos salva, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que cuida de nós. Como nós cantamos, Senhor, precisamos nos render e entender que sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, nosso melhor são trapos de imundícia. Não vale nada. Senhor, nos concede o Espírito Santo, para que possamos ser realmente mordomos do Senhor, viver como mordomos, e as pessoas nos veem como mordomos. Esperamos vê-lo voltar. Esperamos tanto que o Senhor volte. E enquanto esse dia não chega, nos ajude, Senhor, a ser mordomos do Senhor, que é levar o Senhor a quem não conhece. Abençoe essas pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão ouvir a Tua palavra. Que possamos todos nós ser moldados e transformados pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.